E aí, Fuzue, tudo bem? Gente, eu cheguei ao fim do no meu primeira fase do intercâmbio. Muitas pessoas me perguntam assim, você recomenda Dublin? Eu gostaria com esse vídeo de nem estar criando, nem estar polemizando nada, mas eu gostaria de expor alguns pontos. É a minha opinião pessoal, então se alguém tiver opinião contrária, eu também vou saber ouvir e respeitar. Mas eu queria que as pessoas que estivessem vindo pudessem ver esse vídeo, porque se eu tivesse uma pessoa que me falassem essas coisas antes de eu ter escolhido o lugar para eu fazer o intercâmbio, provavelmente eu não teria escolhido Dublin. O primeiro ponto é que Dublin vive hoje uma grande bolha imobiliária, né? Ou seja, é muita gente chegando todos os dias, é pouco espaço, não tem casa para todo mundo, as pessoas vivem amontoadas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que com isso você pode observar que existe muitas pessoas fazendo de forma exploratória, cobrando aluguéis de forma exploratória ou sublocando imóveis. É a conta que não fecha, assim, né? Se você pegar, eu tava até olhando aqui, eu fiz uma conta. Vamos supor, um apartamento hoje de 2 quartos no centro de Dublin, cada quarto tem 4 camas, né? 2 beliches em cada quarto, então são 8 pessoas. O preço médio de 450 euros vezes 8 pessoas dá um total de 3.600 euros. Se você for no Daft, que é o aplicativo de locação de Dublin, você vai encontrar o mesmo apartamento pela metade do preço. Ou seja, alguém está lucrando muito. Então, se você parar para pensar, o dinheiro que você economizaria, quantas viagens você poderia ter feito no seu período de intercâmbio se você pagasse um aluguel mais barato? Então é uma coisa realmente de se pensar. Eu conheci muitas pessoas que moram em outras cidades do interior que pagam exatamente a metade ou pagam a mesma coisa e moram com muito mais conforto em um quarto só para eles, entendeu? Então são coisas assim que eu acho que fazem muita diferença na vida da pessoa, porque ainda mais quando você mora no Brasil, que você tem um quarto só para você, de repente você chega ali, você tem que dividir um quarto com mais 3 pessoas, ou uma casa com 15 pessoas, sabe? Um banheiro para 10 pessoas, sabe? São coisas que para mim fogem muito da realidade. E o pior, assim, você tá pagando caro, muito caro, né? Então esse é o primeiro ponto, assim. Pesquisem sobre outras cidades, e aí as pessoas vêm e falam assim, mas aí nas cidades de interior tem pouco emprego. Só que em Dublin tem muito emprego, mas a concorrência é na mesma proporção, então você vai ter que brigar por uma vaga de emprego. Então tenta pesquisar, balancear essas coisas, sabe? Que no fim a conta é a mesma, mas você vivendo de uma forma melhor, eu acho que você vai conseguir aproveitar muito mais seu intercâmbio. O segundo ponto que eu queria colocar aqui é sobre a metodologia de ensino das escolas. Eu, particularmente, tinha uma expectativa muito maior em relação às escolas. As escolas que eu falo ali tá no nível médio ali de preço, tá? Primeiro ponto, 90% dos alunos são brasileiros ou latinos, né? Mas eu observei nesse tempo que os materiais didáticos, os livros e tudo que envolve o ensino tudo baseado na cultura britânica. Eu vou dar 2 exemplos assim de aulas que eu assisti e que eu me lembro hoje, assim, que foram as únicas aulas que eu falei assim, puta, essa aula eu realmente aprendi. Uma era sobre um gringo falando sobre o Réveillon de Copacabana, que foi uma aula que eu lembro que eu aprendi tudo, e outra sobre uma competição de caiaque no Rio Amazonas, na Amazônia. Então eu sentia muita falta de exemplos e coisas ali na metodologia que remetessem à minha realidade.
não uma coisa completamente fora da minha cultura, sabe? Então eu acho que as escolas, elas deveriam realmente, se 90% do seu público é latino, então eu acho que deveriam ter muito mais atividades voltadas para isso, que realmente fizessem a gente aprender. O segundo ponto é assim, quando você vai treinar o seu speaking, o professor pega e fala assim, conversa com seu amigo do lado. Gente, como é que você vai aprender se o seu amigo do lado tem o mesmo level de inglês que o seu, ou o mesmo level, ou menos que você? Sabe? Alguém consegue me explicar? Tipo, como que eu vou conseguir aprender se eu vou falar com uma pessoa que fala menos do que eu? Então, eu particularmente, muitos momentos eu me senti assim, gente, tô aqui perdendo meu tempo, sabe? Literalmente. E eu vou mais longe. Eu entrei em férias e viajei para Barcelona, e lá em Barcelona eu conheci um grupo de pessoas que estavam fazendo intercâmbio em Londres no mesmo tempo que eu. Gente, eu fiquei chocado quando eu vi o nível de inglês que as pessoas tinham 1000 vezes à frente que o meu. E aí o que acontece? Você mora com brasileiro, né? Porque dificilmente você, em Dublin, você vai morar com outras nacionalidades. Então dificilmente você vai imergir na cultura local, porque você só vai morar com brasileiro, você vai trabalhar, você vai estudar com brasileiro. Então o que acontece? Manda você conversar com o amigo do lado que tem o mesmo nível de inglês que o seu. Então eu realmente fiquei um pouco decepcionado com a metodologia. 7 anos atrás eu tive a oportunidade, eu não tinha nada de inglês, tive a oportunidade de estar indo para Londres para fazer 1 mês de intercâmbio. E eu digo assim que em 1 mês de intercâmbio eu tive muito mais aprendizado do que em 6 meses que eu tive em Dublin. Não vou dizer assim que o meu inglês ele é uma merda, assim, porque eu consigo me comunicar, mas assim, perto do inglês que eu preciso para fazer o que eu quero, que é para daqui a alguns meses, quando eu pegar minha cidadania, eu poder voltar e procurar um emprego na minha área, não é suficiente. Então, pensem muito sobre isso também, sobre escolher a escola adequada. E aí o terceiro ponto, que é o trabalho. Você também, no trabalho, você vai observar que em todas as empresas, a maioria das empresas, o staff é tipo 80% brasileiro. Pelo menos em vários lugares que eu trabalhei, tinha muito brasileiro. E automaticamente as pessoas falam português quando estão entre elas, mesmo os managers vindo, chamando atenção. Por muitas vezes eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, vamos falar inglês, eu preciso aprender. Então eu me frustrei muito. Eu fiz esse vídeo aqui para que você que está vindo pense bastante se o seu objetivo principal é aprender inglês. Então, veja outras possibilidades, porque talvez você não aprenda inglês na velocidade que você imagina. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.